Boa noite, gente bonita! Como é que vocês estão? Hoje nós temos uma live muito importante aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtiva para as mães, né? E para todo mundo que tem uma criança em casa. Tenho certeza que tem muito ensinamento nessa live hoje. A minha convidada hoje é uma pessoa muito focada nisso, né? Nos estudos e na prática dela, né? Na vida dela com os filhos. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem a Cássia, muitos de vocês devem seguir, né, tudo que ela ensina lá no Instagram dela. Quem ainda não segue, convido a seguir, porque com certeza você vai aprender muito com o que ela tem lá. Vou pedir para você que já vai me falando como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá tudo certo pra gente começar essa live. Muito boa noite para todo mundo que tá aqui. Nessa live eu tô, comecei na semana passada a divulgar o lançamento do meu curso online de introdução alimentar. Então, se você é mãe de um bebezinho até 2 anos de idade, se você tá gestante, se você conhece uma mulher que tá nessa fase, né, de gestar ou que tem uma criança até 2 anos de idade, tem um link lá na minha bio. E lá eu falo sobre tudo sobre esse curso. É um curso super completo de introdução alimentar, da alimentação do bebê de 6 meses aos 2 anos. Nesses 1000 dias de ouro na prevenção de doenças e na qualidade de vida para essa criança. Que a gente sabe que cuidando da alimentação da gestação até os 2 anos, a gente consegue prevenir doenças nessa criança ainda na infância, na fase adulta, na velhice e para as próximas gerações. Porque se essa menina, trazendo o exemplo pela menina, se essa menina hoje for gestar uma outra menina, ela já está carregando os óvulos e é isso que ela vai passando para as futuras gerações. Então vamos chegando. Imagino que a Cássia já vai chegar. Cássia, eu não sei se você está aqui. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, Rúbia, Gabi, Aninha, Thaís. Boa noite. Vamos aproveitar para encaminhar essa live para as outras amigas, para divulgar também para outras mães receberem todas essas informações que a gente vai trazer aqui hoje, porque eu tenho certeza que vai ser muito construtiva. A Cássia chegou, vou mandar o convite. Acho que foi. Não sei se chegou aí para você o convite, Cássia, que para mim tá como se você já estivesse na live. Boa noite, boa noite. Enquanto não vai dando aqui para a Cássia entrar, eu vou começar a me apresentar. Então, meu nome é Luciana, eu sou nutricionista há 9 anos, E lá no início eu atendia a todos os públicos que chegavam para mim no consultório. E depois, quando eu fiquei grávida da Ana Clara, eu vim para esse meio materno-infantil. Então, todos os meus estudos, sejam alimentação, seja educação das crianças, tudo, veio relacionado ao mundo materno-infantil a partir do momento que eu fiquei grávida da Ana Clara. Então, hoje eu concentro todos os meus estudos nessa linha, Alimentação infantil, educação de criança, como ser uma mãe melhor, e é isso que eu tento contribuir aqui também com vocês no perfil. Cássia, eu não sei por que não tá dando certo. E aí, vivendo isso com as minhas filhas, vivendo isso com as minhas pacientes no consultório, agora deu certo. Ah, foi. Oi, Cássia, boa noite.
Olá, boa noite. Bom dia, né? Aqui é bom dia. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui para contribuir com a gente com essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, porque é um assunto muito importante. Eu que agradeço o convite, espero poder ajudar no que for possível. Aí, com certeza. Eu vou pedir para você se apresentar, apesar que eu acho que todo Tá? mundo vai te conhecer. Claro. Obrigada pelo convite. O meu nome é Cássia Amura, eu sou casada, tenho 5 filhos e eu moro no Japão e faço um trabalho online, né, com esposas e mães, ajudando as mães a reencontrarem alegria dentro de casa, né? Muitas mães, infelizmente, acabam entrando numa exaustão muito grande com as crianças, né? Então, sempre irritadas, sempre estressadas, perderam o sentido de estar ali dentro de casa como esposa e mãe. Então, eu ajudo elas a reencontrar esse sentido, se organizando, estudando, tendo mais paciência. Graças a Deus, tu nos fez um trabalho bonito, né? Através dele que eu conheci você também, né? Então, eu espero poder contribuir com vocês aqui, no que for possível. E como prova viva, me ajuda muito, Ah, muito mesmo, que principalmente bom. a questão da paciência, né? Porque eu sempre fui muito impaciente e a maternidade vem esfregar isso na cara, né? É, E aí é hora de aprender a ser melhor. é verdade, é verdade. Então, Cássia, para a gente já entrar no nosso assunto, que né, dá muito pano para manga, eu Sim, queria falar com você, né? Porque acaba que muitas mães, muitas famílias ainda têm aquela confusão sobre a educação dos filhos, né? De quem que é a responsabilidade? É dos pais, é do Estado, é da igreja? Como é que funciona essa uhum, questão? Tanto intelectual como religiosa, né? Que é o nosso principal assunto. certo. A educação dos filhos ela não pode estar separada da questão religiosa, na verdade, né? Porque educar uma pessoa é educá-la integralmente. Então você não educa só um corpo físico. Ah, eu vou só ensinar ele a ter bons modos. Tem que ensinar ele moralmente. Isso é uma educação integral do ser humano. Então, ser uma pessoa fisicamente boa, uma pessoa moralmente boa, emocionalmente boa, espiritualmente boa. Então, essa educação ela tem que estar voltada para algo que é maior do que o que nós olhamos ao nosso redor. Não é simplesmente, eu vou já o filho a se formar. Essa pessoa educada. Isso são bons modos, isso é uma instrução, isso é bom. A educação ela vai além da instrução. É você conseguir enobrecer essas almas, né? O que nós queremos. Então, levar esses filhos de volta para Deus. E nós temos de Deus essa autoridade primeira de educar os nossos filhos. Então, cabe primeiro aos pais, sim, educar os filhos antes de escola, antes de padre, antes de professor de artes marciais, antes de qualquer coisa que venha do Estado. Porque nós temos esse direito naturalmente, né? Eles nascem de nós, isso que vem a autoridade, né? Dessa autoria. Então, como que o pai tem autoridade? Como que o pai tem direito? Porque ele deu à luz, né? Os pais formaram essa criança, então eles têm direito natural dado por Deus. E tudo que vem depois, catequese, esporte, escola, vem por conta dessa primeira autoridade. Então, eu, como mãe, confio aos professores, aos catequistas, um pedaço, um pouco da educação dos meus filhos. Eu dou essa autoridade a eles. Então, é uma terceirização, né? Eu aprovo essas pessoas auxiliarem na educação. Mas tudo tem que vir de mim. Então, o meu exemplo dentro de casa, a maneira como eu falo com meu marido, a maneira como eu cuido da minha família, tudo isso já é uma educação e os meus filhos vão aprendendo de mim. E, infelizmente, muitas mães pensam, eu vou enviar ele para a escola para ele melhorar, para ele ser educado. Não, ele tem que ir educado para a escola para que ele possa absorver a instrução que tem lá. Né? Também, coitado dos professores, né? Tem que educar todas as crianças para poder instruir depois. O professor não está ali para isso. O professor está ali para dar aquela instrução dentro da escola, uma instrução formal. Mas as crianças têm que estar educadas, já quem vai fazer isso é pai e mãe. Então, depois de Deus, essa primeira autoridade, o primeiro direito, é um direito e é um dever, né, da educação. Pertence aos pais. E o que a gente também muitas vezes até esquece, né? Que Deus deu essas crianças pra gente cuidar, educar, amar, e um dia a gente vai ser cobrado por essas crianças, né? Então a gente é responsável pela formação de uma pessoa, até do que eles vão se tornar lá na vida adulta, né? Com Sim, consequências do que eles viveram aqui na infância. com certeza. Esse tem que ser o nosso a maior preocupação.
Tudo que eu estou fazendo agora para os meus filhos ainda pequenos, ainda no colo, né? Crianças de colo. Isso vai gerar frutos depois na vida adulta deles, depois nos Uhum. filhos deles. Então, a maneira como eu sou mãe não impacta somente o agora. Né? Dolph Shin fala que os pais que não educam os seus filhos, eles são pragas sociais antes dos filhos serem delinquentes. O que isso quer dizer? Que o meu desleixo como mãe de não cuidar desses filhos, de não instruir bem esses filhos, não fazer com que eles se formem boas pessoas socialmente, não tô falando só dentro de uma igreja, tô falando socialmente, pessoas que saibam Exato. ajudar, que saibam trabalhar, será mal para mim como mãe, para eles, porque não são pessoas úteis, e será mal para toda a sociedade. É aquela pessoa que só dá trabalho, é a pessoa que não serve para nada. É o mau marido, é o mau trabalhador, é a esposa egoísta, é aquela esposa coitadinha mimada. Então, tudo isso depende muito de mim. É claro que eles vão ser livres depois, né? Vão crescer, vão fazer suas escolhas, mas depende muito de mim. Como que eles vão se formar como pessoa, né? Eu sempre gosto de falar disso. Antes de pensar em escola, de qualquer outra coisa, profissão, diploma, você tem que pensar que pessoa você está formando. Porque é muito mais fácil aprender um cursinho, pegar um diploma, do que aprender a ser gente. Uhum. Aprender a cuidar do outro, aprender a ter paciência, aprender a ser caridoso de verdade, a não ser fofoqueiro. Essas coisas morais são muito mais difíceis de serem aprendidas. Essa é a grande preocupação do ser humano, né? Quando uma criança sai de casa, né, para a escola, por exemplo, a preocupação da mãe, quem escreve isso é Peter Crift. Peter Crift fala, a preocupação da mãe não é quanto que está o PIB do país onde ela mora. A preocupação da mãe é, será que alguém vai violentar minha filha? A preocupação é moral, muito além de qualquer outra coisa. Então, para que a gente consiga diminuir todos esses males morais, nós vamos começar isso dentro de casa, cuidando, instruindo todos os dias, de novo e de novo. Lá já quem falou que é verdade, é verdade. Infelizmente. E eu sempre falo assim na alimentação infantil, né, que as crianças elas são esponjas, elas absorvem o ambiente, né? Então eu sempre dou a alimentação dos pais como exemplo na alimentação dos filhos, né? Então, e a gente pode trazer isso para tudo. Então, se eu quero que os meus filhos sejam honestos, sejam educados, sejam comportados, eu preciso ser esse tipo de pessoa, né? Porque eles vão absorver, eles aprendem muito mais observando do que falando, falando, falando. Com certeza, isso se estende depois na vida adulta também. Por exemplo, nós temos pessoas que trabalham no Instagram, mães, várias mães, tem eu e várias outras mães. E o que a gente percebeu no movimento do Instagram? Que antes vieram muitas caixinhas com textos. Muito bom. Textos explicativos, que as pessoas aprendiam legal. Mas depois houve a necessidade do quê? De ver as mães fazendo isso. Então, eu comecei a fazer essa migração. Então, além de escrever textos, o que eu mostro? Eu mostro eu cuidando das crianças, cozinhando, dando colo, fazendo isso dentro da minha casa com amor. Então, as mulheres, elas precisam sim ouvir e ler coisas sobre maternidade. Porém, quando elas veem um exemplo concreto, então é assim que se dá colo? Então é assim que se dá a batidinha no filho para ele dormir? É muito mais claro, é muito mais fácil de ser repetido. Então, as nossas crianças que não têm a razão desenvolvida, consequentemente, vão aprender muito mais pelo exemplo. Se eu quero ensinar meu filho a rezar, como que eu faço? Tenho que rezar com ele. Eu quero ensinar meu filho a ler, o que eu faço? Tem que ler com ele. E assim para tudo. Seu filho fala alto, tem que ensinar ele a falar baixo, falando com ele. Meu filho ele é muito disperso, não presta atenção em nada. O que eu tenho que fazer? Você tem que chamar ele, se sentar com ele, mostrar para ele, olha, nós vamos ficar um pouquinho parados. Aprende a respirar, aprende a olhar, aprende a terminar o que você começou. Então, muitas mulheres, né, elas caem numa frustração seguinte. Cássia, eu tenho que ensinar tudo pro meu filho? Eu tenho que repetir tudo? Sim. É para isso que serve mãe. É para isso que serve o pai. Porque as crianças, elas não podem se educar sozinhas. Esperar que você vai falar uma única vez e ela vai acertar. Essa é uma inocência nossa, né? Uma ignorância nossa. Porque nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Nós que somos adultos, eu que já cuido de mim, quantas vezes eu sei, eu preciso fazer tal coisa e não faço, porque a minha vontade é imatura.
Eu deveria ser mais paciente, eu deveria ser mais amorosa, eu deveria ser mais caridosa, eu deveria ser mais organizada. E não faço, né? Eu vou com os pecados, né? Eu vou lá e confesso o pecado, eu faço de novo. Faço de novo. Eu fui impaciente de novo. E Deus nos perdoa. E nós vamos tentando, e vamos levantando. Então, como uma criança de 3 anos, como que ela vai aprender numa única vez? Ah, Fulana, já falei pra você não brincar enquanto come. O que eu vou fazer? Eu vou estapear a criança? Eu vou gritar com a criança? Eu vou enfiar a goela abaixo, socar a comida dentro dela? Você tem que comer? Não. Não é assim que Deus faz conosco. Nós vamos fazer isso com os nossos filhos. Então, é uma questão de repetição. Com amor e com firmeza, claro. Porque o amor, ele também impõe limites, né? Esse é outro ponto. Ah, então não vou brigar, não vou brigar. Também tá errado. Tem que ter a prudência, né? O meio termo. Tem que instruir. Mas, assim, que requer uma energia enorme, com certeza. Eu falo, né? Isso é o trabalho mais importante do mundo. E é também o melhor trabalho do mundo. Quando uma mãe entende isso, ela para de ter pena dela. Ai, pobre de mim. Não é pobre de você. Caramba, quão grandiosa é você como mãe, que está formando um futuro homem e uma futura mulher. Né? Quem dera nós tivéssemos mães mais atentas. Eu reparo que das pessoas que conversam comigo, né, as mulheres que conversam comigo, uma grande dor. O que faltou? Faltou mãe, em geral. Não faltou estudo. Em geral, não faltou coisas materiais. Faltou presença de mãe. A mãe que não ensinou a filha a dar um banho no recém-nascido. A mãe que nunca está do lado no pós-parto. A mãe que nunca recebe uma gravidez com alegria. A mãe que nunca ensinou a filha a ter paciência, que nunca elogiou. Essa falta é muito mais profunda do que uma falta material. Então, assim, o que a gente precisa para ser melhor? Eu falo em geral mesmo, assim, do homem ser melhor, da mulher ser melhor. Eu creio profundamente que é a presença materna. As mulheres não querem ser mães porque elas não sabem mais o quão valiosas elas são. Quando a gente fala de dona de casa e de mãe, não tem jeito. As pessoas torcem a nariz. Coitada, tadinha. Tem 5 crianças pequenas, fica dentro de casa, nem conseguiu trabalhar, né? Nem se formou, tadinha. Nós, mulheres, nós desprezamos a maternidade. Então a gente tem que começar a mudar a nossa própria cabeça em relação ao que nós estamos fazendo e da importância que nós temos dentro da nossa família. E acho que o mais difícil é que a gente vem daquela geração das mulheres que foram para o mercado de trabalho, né? Então, muitas, Sim. assim como eu fui criada pelas minhas babás, digamos assim, né? Que minha mãe precisou trabalhar o dia todo para dar conta da casa. E aí acaba que essa parte do ser mãe, de saber o que que uma mãe faz, foi prejudicada, né? Então, Foi. você se vê grávida, você se vê com o bebê e agora? Né? O Que que eu que eu faço? faço com essa coisinha? É. Então, assim, é muito importante. Assim, sempre que eu atendo uma gestante, eu já dou várias sugestões, até de livros, que eu acho que vai ajudar e vai contribuir para essa fase. Porque assim, devia ter sido antes, né? Mas agora eu já tô grávida, então eu preciso aprender como ser uma mãe a partir de agora. A partir de agora. Exatamente. Aprendemos muitas coisas, né? Aprendemos que a gente não podia depender de marido, aprendemos que não poderíamos ficar sem estudos, sem trabalhar, que a mulher ela não é valorizada. Mas nós aprendemos o essencial, que é cuidar do outro. Como que cuida do outro? Então a gente casa, a gente não sabe cuidar do marido também, não sabe. O que a gente faz com o marido, né? Aí vem bebezinho, coisas básicas. Como eu falei, de dar um banho. Não sei como que dá um banho recém-nascido. Não sei como que troca uma fraldinha. E quando o meu peito tá doendo, o que eu faço? Você que tem uma mãe pra gente ligar? Eu, graças a Deus, tenho a minha mãe. Mãe, aconteceu isso, o que eu faço? A minha mãe responde. Mas quantas mulheres não têm? Não tiveram lá no passado um exemplo para ver, assim, concretamente, coisa que aqui ela não vai sofrer. Se ela se casar um dia, ela tem uma noção enorme de como que cuida de um bebezinho, mesmo tendo 7 anos. Porque ela vê como que faz, eu estou do lado dela, ela carrega a irmãzinha pra lá e pra cá. Vai, mãe, tá com sono, mãe. Então, ela tem essa noção. Muito mais do que eu tinha aos 20. Então, são coisas assim que, infelizmente, nós tornamos, parece que nós tornamos desprezíveis de algum modo. Olhar para uma menina que cuida de um irmão parece uma coisa horrível. As pessoas já vieram falar isso pra mim. Ai, tadinho, né? 5? Nossa. Deve ser aquele povo que um tem que cuidar do outro, não tem infância. Não. Um irmão dar colo pro outro irmão é um mínimo. Caramba, que tipo
de pessoa não consegue dar cola pro irmão? Que tipo de gente que a gente tá fazendo, entendeu? Se nós vamos ser aquelas pessoas que não conseguem doar um minuto da nossa vida para o irmão, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Então a gente vê assim, muito também dessa formação, desse sentimento hedonista, que tem que ser eu e meu prazer, a minha felicidade. Irmão atrapalha. Casar atrapalha. Filho, Deus me livre. Sabe, a gente não tem olhar nenhum para o outro. Eu penso, o que nós estamos fazendo nesse mundo, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, dessa formação. Entender que a formação do ser humano é uma formação integral. Não só uma instrução social, de ter bons modos. Fala bonito, é legalzinho, tem um bom trabalho, tem dinheiro. Mas é feliz, sabe amar o outro, sabe cuidar do outro. Porque uma hora a gente sente essa necessidade. Fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu vim ao mundo? De onde eu vim, para onde eu vou? Isso também é uma dor grande das mulheres que conversam comigo. Muitas falam, eu não sou feliz como mãe. Esse dia eu perguntei para uma delas, que eu estava mostrando dobrando roupas, né? Eu falei, bom, eu tenho que dobrar roupa. Todo dia. Muitas roupas. Então, eu decidi fazer disso um momento bom, agradável. Então, eu vou dobrar roupas, pego as roupas, coloco em cima da cama, pego um chá quente para mim, coloco do meu lado e coloco uma música para me ouvir, cantar. Coloco uma aula que eu esteja realmente gostando de ouvir e vou ouvindo enquanto tô dobrando roupa. É algo legal, um tempo que eu tô sentada, ok. E ela disse assim, eu não vejo sentido nisso. Não consigo ficar feliz dentro de casa. Aí eu perguntei pra ela, e o que te faz feliz, então? O que ela respondeu? Eu não sei. Muitas vezes a gente tem essa percepção errada de que o que nos faz infelizes são os filhos. Eu sou infeliz porque eu tenho filho, porque eu casei. E quando você não tinha, você era feliz? Se você não estivesse, sei lá, seu filho morreu, seu marido morreu, você ia ser feliz? Às vezes não. Então, o que nos entristece não é o que nós temos, mas é o que nós não temos, que nós não temos uma percepção da nossa vida, nós temos um objetivo de vida. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa vida. Então, tudo que eu faço parece ruim, tudo é um vazio. Pelo contrário, né, como o Viktor Frankl fala, quando a gente encontra o nosso porquê, o sentido da nossa vida, não importa onde nós estejamos, nós seremos felizes. Nós seremos felizes como esposas, como médicas, como advogadas, com um filho, com 10 filhos. Não é o que nós temos, é o que nós somos. Né? Então, eu preciso ser uma pessoa que tem convicção de que eu estou fazendo nesse mundo. Né? Imagina, eu tenho 5 filhos pequenos, eu ficar reclamando porque são pequenos. Eu ficar reclamando, porque são, sei lá, são 2 meninas, eu queria 5 meninas. Tem que ser feliz com o que eu tenho, né? Então, tomar essa decisão firme também. Eu tenho uma vida, eu vou cuidar dela da melhor maneira possível, com o que eu tenho agora. Acho que é aprender realmente a se doar, né? E amar isso. Porque a gente muitas vezes fala assim, eu amo meu filho, mas não gosta de cuidar, não gosta realmente do trabalho da maternidade, né? Prefere estar fora. Muitas não precisariam trabalhar fora, mas escolhem trabalhar fora por achar essa carga na maternidade pesada, porque assim, leve não é, né? É a questão do aprender mesmo a se doar e amar esses pequenos momentos do dia. Uhum. Sim, é um trabalho dificílimo. Meu Deus, difícil. Eu trabalhei muitos anos dentro de fábrica aqui no Japão. Dei aulas, trabalhei em escritório. É muito mais fácil você ir lá e bater cartão do que você ficar aqui corrigindo, tendo que lidar com birra. Às vezes tem criança doente de madrugada, você tem bebezinho para amamentar, você está grávida com dor. Isso não passa, é 24 horas. Agora, no trabalho, não, você sai do trabalho, você deixa o trabalho, você pode trocar de trabalho. Eu não posso trocar meus filhos. Eu não posso falar, não, eu não vou ser mais mãe. Mês que vem eu não quero mais ter 5. Não dá pra fazer isso. Então as pessoas falam, de amar. Aquela frase que eu detesto, que eu odeio a maternidade. Gente, quem criou essa frase não sabe. Não sabe do que tá falando. Não sabe o que é maternidade, não sabe nem o que é gostar, nem o que é amar. Então eu vou explicar. O que é a maternidade? A maternidade é a capacidade, especialmente da mulher, um dom da mulher, de cuidar do outro, de doar, de transformar a outra vida através da sua vida. Por isso que ser mãe não se resume a dar à luz.
qualquer bicho, pare. Mas ser mãe, ser mãe é outra coisa. Tem mulher que gera o filho e joga o filho na lata de lixo. Isso é mãe? Isso não é mãe. Isso não é mãe. Mãe é aquela que dá a vida pelo filho, não aquela que mata o filho. Bicho pode parir, mas ser mãe é um dom do ser humano de se doar. Então eu falo assim, eu não vou ser mãe porque eu não quero ter filho, eu não quero parir, não quero estragar meu corpo. Você não entendeu nem o que é ser mãe, tá? Nem o que é amar. Então ser mãe não é dar somente a luz. Escrevi isso no meu livro, aliás. Que isso qualquer pessoa faz, qualquer bicho faz. Ser mãe é conseguir se doar, dar sua vida pelo outro. Por isso que mesmo as freiras, as mulheres que são castas, elas não tendo dado à luz, são mães. São mulheres entregues ao outro, que cuidam. As mães que adotam, as mães que não podem gerar filhos no próprio ventre, elas adotam crianças, são mães. Padre Paulo diz que muito mais importante do que maternidade na carne é a maternidade no espírito. Ou seja, olhar para o outro e desejar cuidar dele, amar ele. Não porque é meu filho, meu objeto que eu gerei, mas porque eu amo e quero ver ele no céu. Essa é a maternidade. Então, as mães, quando elas se tornam mães de verdade, elas se tornam mães, pode ver, em geral. Pensa uma pessoa que você admira-se muito, a pessoa amorosa. Você olha para essa pessoa, ela não é mãe só dos filhos dela, parece que ela é mãe de todo mundo. É como aquela senhorinha amorosa. Eu conheci uma tiazinha que era da vizinhança, era tão amorosa. Todo mundo olhava para essa figura de mulher como uma mãe. É aquele colo, parece um colo mais gostoso, uma palavra mais suave, aquela que aconselha, aquela que é paciente. Você olha para essa figura de mulher e fala, essa é mãe. Quando a gente está muito exausta, o que a gente quer? A gente quer um colo de mãe. Ai, meu Deus, eu queria um colo para me chorar, para me dizer que eu tô cansada. A gente não tem isso. Quando uma mãe tá cansada, ela vai procurar alguém para desabafar e ela também não encontra. E teria que encontrar. Teria que encontrar mães. Eu e você. Eu tô cansada. A Luciana tá cansada. Acordou um dia ruim. Brigou com o marido, as crianças estão doentes. Pô, gente, deixa eu chorar um pouco. Eu precisaria de um colo de mãe. Falar, não, tá tudo bem, Luciana, chora aqui. E vai passar. Quem que faz isso? Aquela mulher que saiu de si, né? Assim, mas saiu de si não para a maternidade, para amar o outro, mas saiu de si do acolhimento materno que deveria dar e não dá. Tudo é muito duro, né? No Instagram também isso é muito duro. Eu aprendi um pouco durante esses anos que eu estou aqui a ajustar isso em mim, ajustar a minha comunicação. Porque a gente vê muita falada no Instagram, né? Que frescura, que moleza. Então a gente tem que ajustar isso. Nem tudo é frescura. Muitas vezes é falta de um colo somente, como os nossos filhos. Não é tudo frescura. Às vezes é falta de um colo, falta de amor, falta de carinho. Então, essa é a maternidade, tá? Agora, amar. Não, vamos gostar. Gostar. Gostar é um sentimento que vai e que vem. O gostar, ele está alimentado por aquilo que eu vejo no outro e que me faz bem. Eu gosto de sorvete de chocolate, eu gosto de água de coco, eu gosto de praia, eu gosto de sol. Isso me faz bem, eu gosto disso. Eu gosto do meu marido, é uma boa companhia. Amar, ele vai além do gostar. Eu posso amar aquilo que eu não gosto. Então, eu tenho uma pessoa que não me agrada, que eu não vou com a cara dela, mas eu rezo por ela. Quero que ela vá pro céu, que ela seja santa. Então, eu não gosto dessa pessoa, mas eu amo ela. Amo porque eu quero vê-la bem, rezo, dedico tempo a ela. Então, eu consigo amar aquilo que eu não gosto. Não gostava de acordar de madrugada para amamentar, mas de tanto que eu decidi me doar, e isso é amar, então eu vou doar o meu tempo aqui, vou me dedicar a isso, estou dedicando a minha vida, estou amando, estou me doando, eu passei a gostar disso. Hoje, quando eu tenho que levantar para amamentar, não eu levanto com raiva. Eu levantava com raiva lá atrás. Hoje eu me levanto feliz. Bom, tenho minha filha, que eu desejei tanto. Graças a Deus. É uma alegria fazer esse sacrifício. Então, se confunde tudo. Eu não amo a maternidade. Então, isso está errado. Você deveria amar a maternidade. Provavelmente essa frustração de ser mãe é porque não põe amor na maternidade. E outro ponto, se a gente alimenta isso, eu odeio ser mãe, eu odeio ser mãe, sinto muito, você nunca vai ser feliz como mãe. Nunca. Porque você não tem essa disposição de amar o sacrifício. Então é claro que as mulheres, muitas mulheres, vivem uma frustração enorme quando vem um bebezinho. Por quê?
Tem um bebezinho que precisa de mim, eu sei que eu preciso cuidar dele. Mas eu escuto e repito o tempo todo que eu odeio ser mãe. E que é muito ruim ser mãe. Então como que você vai ser feliz fazendo algo ruim? O meu trabalho na internet é o quê? Mostrar o outro lado. Olha, é um bebezinho de colo, cheira o bebezinho, sorri pro bebezinho. Veja como é bom ter esse cheirinho de recém-nascido. Porque as mulheres não olham mais para isso. Olha, fulano engravidou, acabou de ganhar neném. Ao invés de falar, ai, que lindo, ele fala, ai, tadinha. Meu Deus, que tadinha, já acabou com a mulher como se ela fosse uma pobre coitada, como se ela tivesse, sei lá, morrido queimada. Ela só deu a luz. Ela é só uma criança. Então, tem essa diferença que a gente tem que entender. Enquanto não começa, fechou a fábrica, esse é o último, já tá Ah, sim, bom, né? Aí começa. tem. E Cássio, nisso tudo que a gente comentou, né? Vamos falar um pouquinho sobre a formação do caráter, da personalidade das crianças? Sim. Tem uma coisa para introduzir? Ou... Não, pode já entrar no assunto mesmo. Tá. Então, essa formação do caráter da personalidade das crianças, né? Cada criança ela é única. Única, única. Então, aquela só, eu vou educar todo mundo igual. Não dá para educar todo mundo igual. Você pode educar todo filho para o mesmo objetivo, que é a própria santidade. É isso que os pais devem querer com seus filhos. Porque quando eu morrer, né? Porque quando eu morrer, eu posso deixar dinheiro, eles podem estar formados, mas a minha grande questão é, será que eles vão se salvar? Isso para mim que importa. E se eles vão para o céu? Será que eu vou para o céu? Será que um dia nós vamos viver a eternidade juntos? Isso é o que mais importa. Então, todos os dias se lembrar disso, para que durante o dia, na vida cotidiana, a gente tire tempo para rezar, para responder as dúvidas, para agir de maneira exemplar com eles, para olhar para os filhos, contemplar os filhos, e não somente ver no automático, correndo. Ah, tem que limpar a casa, tem que limpar a casa, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. E as crianças vão ficando um pouco de lado, um pouco terceirizadas, e a mãe já não conhece mais o filho. O que seu filho gosta? Ah, sei lá o que ele gosta. Quem são os amigos dele? Eu não sei também. Então, essa formação do caráter deles vai se dar principalmente pela nossa doação. Eu não falo doação, aquele negócio de ter, tem que ter tempo de qualidade, ainda que seja 15 minutos. Não. Tempo cronológico. Assim, eu estar ao lado deles, rezando com eles, conversando com eles, ensinando eles a serem pacientes com os irmãozinhos. Isso vai formar eles como pessoas, né? Então, a individualidade de cada um precisa ser formada em cima daquilo que eles são. E aí entra a questão de entender o ser humano. Gosto muito dos temperamentos nesse ponto. Porque quando a gente entende o temperamento da criança, a gente consegue observar as suas inclinações naturais. Por exemplo, há filhos que são mais extrovertidos, dão mais risada, são mais fáceis, maleáveis. Há outros filhos que são mais durões. Não, porque quer assim, tem que ser assim. Então, olhar para essas características únicas, que inclui temperamento, que inclui as peculiaridades do indivíduo mesmo, vai formando essa personalidade única. Né? Então, o caráter precisa estar unido a isso. Olha para o meu filho com as suas individualidades, né? Aquilo que é único dele, e vou moldando aquilo, para que ele use aquilo que ele tem para ser bom, para servir, para amar a Deus. Então, eu tenho um filho que é colérico, por exemplo. Né? As pessoas acham que é ruim, mas não é ruim. É ótimo. Um colérico educado, uma arma de combate, convicto. Só que ele tem que ser convicto de ser bom. Ele tem que ser convicto de que de que ele quer ir para o céu. Mas como ele vai ser convicto disso? Através da formação do seu caráter, em consequência daquilo que os pais deram a ele. Então a gente olha assim, os filhos, meu filho é desobediente, meu filho é mal criado, meu filho ele é vagabundo. Mas quem o educou? Quem o ensinou? Para onde ele deveria depositar as energias dele? Qual era o sentido da vida dele? Não adianta, assim, muito do que os filhos são, sei lá, 90% talvez, depende de nós. Como que nós estamos encarando isso? E isso, desde o colo. Olha a Maria Clara. Maria Clara tem 11 meses. A bichinha reclama. Não na creche.
Não pode pegar. O que ela faz? Quer jogar no chão. 11 meses. A criança precisa ser educada desde o colo. Antes de aprender a falar e a andar, a criança já tem más inclinações. E isso precisa ser corrigido agora. Não, não, não. Não faz assim. Tira da mão, põe lá no cantinho. Não pode. Desde sempre. Com 11 meses. Se eu não educo essa criança aos 11 meses, como ela estará aos 7? Gritando comigo? Batendo na minha cara? Todos os dias. Ensinando o que pode e o que não pode. Esse é um ponto muito importante nessa formação do indivíduo. Eu, Cássia, tenho noção do que eu sou como mãe. Até falava com meu irmão sobre isso. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que dar banho nos meus filhos, escovar os dentes, alimentá-los bem. Se eu não fizer, quem vai saber? Meu marido não tá aqui. Vocês não estão vendo, eu não estou gravando. A minha mãe não está vendo. É a minha consciência moral que vai fazer com que eu faça o que devo fazer, sem ninguém ficar me cobrando. Eu, como mãe, vou cozinhar bem, vou dar banho neles, limpar atrás das orelhas, limpar cada cantinho bem, porque eu quero o bem deles. Essa consciência moral que nós temos que formar nos nossos filhos. Então, quando a gente vê um filho, por exemplo, limpando a mão suja na toalha, opa, vem cá, não é assim que faz. Vamos lavar a mão direito? E tudo isso vai formando o caráter dos nossos filhos, para que não façam somente o que eles acham que é bom, o que eles querem fazer, mas façam o que é preciso fazer. E essa é a nossa dificuldade como mães, como adultas. É saber que nós precisamos ser de uma certa forma e nós não conseguimos fazer isso ainda, né? Então, assim, a mãe, ela sabe que ela tem que ser mais paciente, mas ela grita de novo, levanta a mão, quer bater no filho, é grossa com o marido. Eu sei que eu preciso ser de um jeito, mas eu não consigo. O que falta em nós? Essa vontade bem educada. O nosso caráter ainda não está bem formado. A nossa personalidade ainda não é tão madura. Nós estamos nas camadas inferiores da nossa personalidade. Nós podemos nos elevar dia após dia. Tenho a impressão de que muita gente acha, então eu fui para a escola, né? Eu vou mandar meus filhos para a escola. Eles vão para a escola, eu vou educar, vão se formar e depois acabou. Ah, não precisa estudar mais, não precisa aprender mais nada. Não é. O tempo todo, até o dia que nós dermos o último suspiro, nós vamos estar aprendendo. Aprendendo a ser melhor, aprendendo a perdoar, aprendendo a se doar. Então, começa agora com a Maria Clara, com poucos meses. Quando que vai acabar a educação e a formação da personalidade, do caráter dela? Quando ela morrer. Porque nós vamos alcançar a perfeição. Né? É isso que nós precisamos fazer. Só que a gente já se contentou. Nós já nos contentamos a ser ruins, medíocres. Ah, eu sou assim mesmo. Tanto faz. Ah, eu sou desse tipo, sou impaciente mesmo, sou grosso mesmo. Ah, minha casa é assim mesmo, acabou. Nós estamos vivos, né? Parece que já morremos. Por quê? O que está faltando em nós? A formação da nossa personalidade, o amadurecimento da nossa personalidade, o nosso caráter, nossa questão moral. Como que está tudo isso? Então, como mães, lembrar disso todos os dias. O que eu estou fazendo para que os meus filhos sejam as pessoas que eu desejo que eles sejam? Né? Você não quer o seu filho de qualquer jeito. Sei lá, um homem que não trabalha direito, que não respeita a sua esposa, ou uma esposa que é mesquinha, que é fofoqueira. A gente não quer isso. Agora, o que eu estou fazendo para que eles sejam as pessoas boas, né? Exatamente. E esse é o grande papel da catequese doméstica, né? Eu acho que esse nome talvez até gere um pouco de confusão, porque a gente sabe que hoje algumas famílias que têm um padre que acompanha a família conseguem realmente catequizar as crianças, né? Todos aqueles ensinamentos, até a primeira comunhão, né? Tudo que a gente precisa ir evoluindo, e outras famílias não, né? Aquele negócio de levar a criança uma vez por semana para ter aula de catequese lá na igreja. Então, a gente vive essas duas realidades. Mas tanto uma quanto a outra, a catequese doméstica ela tem que acontecer todos os dias, né? Com o pai, a mãe e os filhos. Então, todos os dias a gente precisa falar sobre Deus, falar sobre o céu. E eu preciso ser melhor para ensinar minhas filhas a serem melhores. Uhum, isso mesmo. É muito simples mandar a catequese uma vez por semana, né? Durante 2 anos, 3 anos.
Justamente, e infelizmente é uma realidade, né? Acho que muita família pensa assim, manda a criança uma vez por semana para catequese, então a parte da religião tá certo. Vai levar a missa no domingo, tá tudo certo. Mandou para a escola, tá tudo certo. E a gente sabe que não É, é assim, né? Não é esse tipo de pessoa que a gente quer formar. E é por isso que ser mãe é tão difícil, é um se doar a cada momento. cada momento, né? Eu falo pra minha mãe que, tadinha, eu mesmo tendo 5 filhos, já tenho 30 anos, eu ainda encho o saco da minha mãe, ainda preciso da minha mãe. Ih, mãe, a senhora não vai ter paz tão cedo. Porque eu preciso dela, eu preciso dos conselhos dela, eu preciso da ajuda dela, né? Sempre que dá seu bebezinho, ela quer vir aqui. Às vezes ela não consegue, mas ela quer vir. Uhum, Veja, ela olha pra mim, eu que sou adulta já, com 5 filhos, ela olha pra mim, e a mãe ainda, eu ainda sou filha dela. Então ela quer vir me ajudar. Ela, você tá precisando de alguma coisa? Quer ir aí? O que eu posso fazer? Eu falo, nossa, mãe, não precisa fazer nada. Mas ela é mãe ainda, ela quer ensinar, ela quer cuidar. Isso vai ser o resto da vida. O resto da vida. De ajudar os nossos filhos a, agora, como crianças, serem boas crianças. Depois, serem bons jovens. Depois, bons maridos, boas esposas. E o tempo todo, né? A nossa vida é assim. Não conheço alguém que fala, pronto, já aprendi tudo sobre catequese. Já aprendi tudo que eu precisava aprender para ser mãe. Sou uma pessoa maravilhosa, não tem nada a aprender. Desconheço. uhum. É, eu aqui também, a gente tem a mesma idade. Graças a Deus, minha mãe também me ajuda bastante, porque sozinha não dava. Não dava. E eu só tenho duas. Não é o olhar de mãe. Cuida, né? Quer cuidar sempre. E Cássia, como que você traz a realidade dos santos para sua casa, para os seus filhos? Como que funciona essa parte de falar mesmo do céu, de Deus, né? Que o nosso lugar não é aqui. Ah, a gente fala com muita clareza mesmo, olha. Tem aquele livro do Como Educar Bons Filhos Católicos. Eu esqueci a autoria, mas o título é Como Educar Bons Filhos Católicos. Que fala dessa questão bem prática mesmo. É um livro que podem ler, é confiável. Nós devemos ensinar aos nossos filhos, assim que possível. Não preciso nem estar falando, mas falar para eles, olha, quem te criou, né? Foi Deus. Porque as pessoas precisam saber disso, assim. O que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe aqui? Qual é o sentido da minha vida? Muito da tristeza humana é essa tristeza de não saber quem elas são. Então, quando nós falamos de Deus e dos santos, as crianças têm noção de quem elas são. Quem fez você, né, o Felipe? Quem fez você, Felipe? Foi Deus que me fez. Por quê? Porque ele me ama. Nossa, isso já muda a vida da pessoa. Não só de uma criança, mas de qualquer pessoa. Você foi feita por amor. Pelo amor. Para que volte para ele. Então, a gente faz essa catequese diária, incluindo a vida dos santos, através de histórias mesmo, leituras, e através de filmes. Tem filmes muito bons lá no YouTube mesmo. Coloca filme católico, sai lá os filmes católicos. Tem aquele desenho do Francisco. Tem vários livros que contam a vida dos santos. Tem até ilustrações para as crianças. A E Lumini falar o que foi TV, mesmo. Oi? a Lumini TV. Alumni TV, infelizmente não pega aqui no Japão, mas tem, Ah, mas tem mesmo, né? Uma pena. Matheus Baz dá um jeito aí, né? Mas tem que falar para as crianças o que é, o que foram os santos? Foram pessoas como nós que amaram a Deus perfeitamente. Então a gente conta quem foi Padre Pio, que ele via Jesus quando criança, que ele via Nossa Senhora quando criança, e as crianças elas ficam impressionadas. Então eu posso ver também? Pode, se você rezar muito e pedir para Deus for santo, você pode ver. Então, falar do céu com uma naturalidade, como se nós estivéssemos falando de um pai, de uma mãe, de um vô. Existe o céu, Deus está lá nos esperando. Você tem um anjo da guarda que está o tempo todo com você. Você pode conversar com seu anjo da guarda. Imagina a segurança que as crianças têm em relação a isso, né? Eu fico olhando para eles e me alegro muito de ver que mesmo tão pequenos, eles têm essa noção. Quando a gente vai rezar, porque conhecem os santos, sabe que eles podem falar com Deus, tem essa noção. Então, obrigada, Jesus, pela minha comida, pelos meus brinquedos, né, pelo gatinho, agora que eles ganharam, obrigado pelo gatinho.
e reza pelas almas do purgatório, pelos padres. Crianças pequenas. O Felipe, nem o Felipe não, o Peter, ele nem fala direito, mas ele consegue rezar, assim, tem essa noção. Obrigado, Jesus, pelo carrinho, né? Obrigado, Jesus, pelo carrinho. O Peter tem 2 anos, ele tem essa noção. 2 anos. Porque nós falamos sempre. Porque ele vê os irmãos rezando, porque a gente reza com ele. Se pergunta uma criança de 1 ano, ela que vai a missa, você fala com ela, quem é Jesus? Aponta Jesus. Por que as pessoas têm que ser como crianças para adentrar o reino dos céus? Porque elas não questionam o amor de Deus. Se eu falo pro Felipe, foi Deus que te fez e ele te ama. Acabou. Ele vai me perguntar, será? Eu não estou vendo ele. Eu quero uma prova empírica, cientificamente. Não. Deus me ama? Me ama. Pronto, acabou. Existe um céu? Existe um céu. Ai, que bom. Então um dia a gente precisa estar no céu. E essa formação espiritual nos ajuda em todo o resto. Por que ele não pode bater no irmão dele? Por que ele tem que ser generoso e não egoísta? Porque Deus pede isso para nós. Porque os egoístas não adentram no céu. Os preguiçosos não vão adentrar o céu. Então, essa formação espiritual vai puxar todo o resto. Por isso que eu falei no começo da nossa live. Como que nós vamos educar os nossos filhos sem falar para ele da bondade, da verdade, da beleza? Não dá para educar. Essa história de que, não, tudo é relativo, tudo é relativo. A minha verdade, a sua verdade, o que é certo para você pode não ser certo para mim, o que é feio para mim pode não ser feio para você, beleza? Não é. As coisas são o que são. Eu não posso falar assim, olha, Felipe, você bateu no seu irmão, você mordeu ele, você foi egoísta. Isso é feio, isso tá errado. Eu não posso falar pra ele assim, e aí? Do seu ponto de vista, estava certo ou estava errado? Você acha que tá bom ou não? Não é assim que funciona a vida. Aí, essa questão moral, né? Educar os meus filhos. Eles precisam ver nos pais deles. A maneira como eu trato o meu marido. Eu não posso olhar pro meu marido, o pai deles, e tratar ele de maneira ruim, ser grosseira com ele, falar mal dele pelas costas, e depois exigir que os meus filhos sejam bondosos um com o outro. É uma questão moral. Assim, temos que cuidar da nossa família. Então, todos cuidam uns dos outros. Não é você não pode bater no seu irmão enquanto eu estou saindo nos tapas com o seu pai. Não é você tem que rezar enquanto eu não rezo nunca. Você tem que ir à missa enquanto eu nunca estou à missa. Você tem que ser obediente a Deus quando eu faço tudo errado. Eu não me confesso, eu falo mentiras, eu falo mal das vizinhas. Mas você não, você tem que ir pro céu e ser santo. Acontece 2 coisas. O Toshin também fala disso. Ou a criança acha que os pais são mentirosos, ou que essa fé não é de verdade. Se a igreja fosse boa, meu pai viveria a fé. Ou se meu pai fala que a igreja é boa, mas ele não vive a fé, então meu pai é mentiroso. Então as crianças não se encaminham para a fé. Exatamente, coerência. Deus existe, ele é bom, é preciso ser santo. Por que meu pai não está buscando ser santo? Se ele não precisa buscar, então eu também não preciso buscar. As crianças, elas são muito espertas. Muito espertas. Aposto que já aconteceu algumas vezes, em muitas casas. Fulano, não mexe no celular. A criança, por que eu não posso mexer no celular? Se todo mundo mexe no celular. Se meu pai mexe no celular. As crianças têm esses questionamentos. Pode ou não pode? Não pode. Então por que todo mundo está fazendo? Eu tenho que ir à missa ou não tenho? Tem. Então por que ninguém está indo? Então, mais uma vez, você que volta para o nosso bom exemplo. De tudo que nós vamos fazer. Justamente. E a gente volta lá na questão que a criança é uma esponja, né? Nós estamos formando essa criança. E nisso tudo, a gente já entra também no potinho do amor, né? Que você tanto fala. Porque a gente só consegue educar bem os filhos amando cada um do seu jeito, né? E para isso a gente vai educar, adequar a educação de acordo com a criança, de acordo com o temperamento, com essa personalidade que vem sendo formada. Aí eu queria te pedir para explicar um pouquinho a questão do potinho de amor. O potinho de amor é um termo que eu criei, né? Para essa atenção de qualidade que nós damos aos nossos filhos. Muitas vezes as mães têm filhos irritadíssimos, que não brincam sozinhos, que nunca saem do colo. O tempo todo, mãe, sabe aquela criança? Se você tem um filho que passa o dia atrás de você, mãe,
presta atenção em como você tem sido lá dele. Se pela manhã, por exemplo, você acorda, conversa com ele, olha no olho dele, dá atenção para ele. Porque essa inquietação da criança é natural até certo ponto. Até certo ponto elas querem mesmo atenção. Quer mostrar as coisas pra mãe, quer perguntar pra mãe. Ah, fez o desenho aqui, mãe, quer mostrar pra mãe o desenho. Porque quer essa aprovação da mãe, né? Quer impressionar a mãe. Que a mãe é aquela figura assim, ai meu Deus, maravilhosa, a rainha do mundo é minha mãe, né? A minha mãe, a pessoa mais linda, melhor comida. Então, quer impressionar a mãe. Então, até um certo ponto é aceitável essa carência de mãe. Mas demais não é aceitável. Aquela criança que chora o dia inteiro. Nada tá bom. Aí você fala, não, tem a rotina boa, tá dormindo bem, come bem, mas você chorando, 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 tudo briga, bate nos irmãos, não quer dividir nada. O que pode ser? Muito provavelmente carência. Carência do quê? Afetiva. O ser humano, ele não é uma máquina, sabe? Eu dei comida, dei banho e pronto, fica quieto aí. Assim, quer um exemplo? Nós temos nosso marido. Eu não quero simplesmente que o meu marido trabalhe e pague as contas. Eu quero que ele me dê carinho, que ele olhe pra mim, que ele dê atenção, que ele pergunte como eu estou, que ele me dê um beijinho, um abraço, faz um cafuné, faz um café, traz um docinho. Eu não casei pra ele para que a gente viva como dois robozinhos. Você trabalha, eu limpo a casa. Você trabalha, eu limpo a casa. Não, nós nos casamos para ter essa afetividade. Eu cuido de você, você cuida de mim. Né? Esse amor. O ser humano, ele tem um corpo, não é à toa. Eu tenho braços, sentimentos, gosto de beijo, não é à toa. Isso precisa ser alimentado. Então, eu falo do potinho de amor porque é como se todo ser humano, não só as crianças, todo ser humano, eu e você também, tivéssemos um potinho de amor que precisa ser preenchido diariamente. Como? Cada pessoa de um jeito. Há mulheres, há crianças, há homens que gostam, necessitam de toque físico. Beijo e abraço. Tem pessoas que já não ligam tanto pra beijo e abraço. Não são tão calorosos, mas gostam de conversar. Gostam de ter alguém do lado, né? Então, gostam de ver um ato de serviço. E aí a gente entra naquilo que é a linguagem do amor do Gary Chapman. Porque nós temos a pessoa, né, o ser humano, com essa necessidade de ser amado. Mas cada pessoa tem uma necessidade que é diferente. Depende do temperamento, da criação, da linguagem do amor, daquilo que ela experimentou dentro da casa dela. Então, às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que são melancólicas, mas são muito amorosas, afetuosas, por conta da criação. Não só do temperamento. Né? Então, vem tudo isso. Então, tem o temperamento, tem a linguagem do amor e tem essa formação da personalidade, que é única, de acordo com o que ela viveu e absorveu das pessoas ao redor dela, da experiência dela. Então, quando a gente fala de amor para com os nossos filhos, tem muito disso. Não sei se você já viu. A mãe fala assim, eu não gosto de dar colo. Ai, eu não gosto de abraçar a criança. A mãe não gosta. Mas se o filho precisa, o que a mãe faz? A mãe dá aquilo que o filho precisa. Amar é dar ao outro aquilo que ele precisa, não o que eu quero. Isso não é amor. Eu vou te dar só o que eu quero dar? Se você está precisando de outra coisa? Ah, eu não gosto de dar colo, não. Ai, vai pra lá mesmo. Caramba, nós vimos isso lá atrás, com os nossos avós, com os nossos pais. Muito de 2, 3 gerações atrás era assim. Meu pai nunca recebeu o colo da mãe dele. Nunca. Pais japoneses, frios, que não conseguem mostrar certa afetividade. Quer dizer que não ama? Não, não quer dizer que não ama. Mas que nós podemos fazer mais, sempre podemos. Então, não só fazer o que eu quero fazer, mas o que o outro precisa. Então, a mãe ter esse olhar atento a cada filho. Há filhos que vão precisar estar mais perto de nós fisicamente. Peter tem 2 anos. Por que eu levo o Peter para fazer café da manhã comigo? Coloco ele em cima da pia? Porque senão ele não fica quieto. E vai começar a brigar com os irmãos. Mãe, mãe, mãe. Ele tem uma carência de conversar comigo imensa. Eu não vou ficar falando pra ele, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, até que ele desista de mim. Não é isso que eu quero. Então eu trago ele, ponho ele aqui. Ó, vai ficar com a mãe? Fica quietinho. Não pode mexer. Então fica ali comigo. Fica do meu lado. Mas ele está comigo, está bem. Então é a maneira de eu dar esse amor, dar essa atenção para ele. Mas como que eu vou fazer isso? Preciso ter paciência para observar. Preciso ter paciência para conhecer. E cada filho é de um jeito. Às vezes a gente olha um filho que tem muitas dúvidas, que pergunta as coisas. Você não pode falar para ele assim, que besteira, não vai para lá. Caramba, se ele está
procurando a mãe para responder isso, é porque a mãe é muito importante para ele, não é? Se eu vou atrás, se eu pergunto para você, Luciana, como que eu começo a introdução alimentar? É porque eu confio que você vai me dar uma resposta. Aí se você falar para mim, ai, vai para lá, menino, que besteira. Quebrou sua confiança, quebrou ele, puxa, tá bom, então eu não posso contar com a Luciana. Então eu não posso contar com a minha mãe. Então, a gente tem que, entende? Fazer mais do que nós queremos fazer. Eu preciso fazer aquilo que é necessário fazer. Então, encher o potinho de amor dos filhos, do marido, conhecer o nosso potinho de amor, vai nos ajudar a ter aí uma harmonia familiar melhor, tá? Sim. E nessa questão do potinho de amor, eu acho que cada filho também vem para fazer a mulher ser uma pessoa melhor, né? Aqui, por exemplo, o meu exemplo, eu sou aquela melancólica bem raiz, assim, com dificuldade enorme para falar que ama, para abraçar. Meu marido era fácil, mas assim, até para os meus pais era muito difícil. E aí eu venho, a Ana Clara tá com quase 3 anos, e eu acho que ela vai ser sanguínea, porque assim, ela é bem, sabe? E aí ela vem, abraça, e mamãe, eu te amo. Aí eu saio, assim, coisa rápida, uma hora eu volto, aí eu morri de saudade, e fica aquele beijinho, aquela coisa. E agora, pra mim tá sendo uma coisa muito fácil, né? Então, assim, toda hora fala que ama, abraça, beija, porque ela precisa disso e acaba que eu aprendi. E é tão bom, né? Perfeito, é isso. A pessoa melancólica, ai, não gosto muito, né, desse negócio de ficar demonstrando afeto físico e tal, prefiro o silêncio. Mas às vezes nós só não estamos acostumadas a fazer isso. Não sabemos que isso é bom. Uhum. Graças a Deus existem outros temperamentos, né? Então, nós aprendemos muito com a alegria do sanguíneo. O sanguíneo aprende muito com a nossa capacidade de concentração, de refletir, que age por impulso. Então, o sanguíneo que age por impulso é capaz de olhar para o melancólico e falar, nossa, eu preciso pensar um pouco mais no que eu estou fazendo. O melancólico olha para o sanguíneo e fala, nossa, acho que eu preciso ser um pouco mais alegre também, né? Preciso levar a vida com mais leveza. Então, é assim mesmo que funciona, né? Nós vamos aprendendo. Quando a gente fala de aprender com os filhos, não é que o filho vai dar uma lição de moral, fala, olha, mãe, a senhora tem que. Não. É porque a gente olha uma criança sanguínea que para tudo sorri, tudo é legal. Nossa, acho que a vida para mim poderia ser mais leve. Olha lá, sanguínea aqui. As mães sanguíneas têm essa felicidade, né? Aquelas mães que brincam, que correm atrás dos filhos. Tem essa leveza. Às vezes uma coisa para nós, nossa, e agora o que eu vou fazer da vida, né? A sanguínea tá assim, uai, você faz isso. Então a gente vai aprendendo. Eu acho maravilhoso essa questão de cada filho ser de um jeito. Porque quanto mais nós temos a capacidade de olhar para o outro, assim, fora de nós, o ser humano tem uma tendência à autorreferência. O que é autorreferência? Tudo que eu faço, eu julgo a partir do que eu quero, que eu gosto. O mundo não é assim, meu amor, não pode ser assim. Ah, mas eu não gosto, eu não faço, porque eu não gosto. O mundo tem várias pessoas, vários gostos. Você não vai se permitir fazer algo pelo seu filho, pelo seu marido, pelo bem da sua família. Eu tenho uma coisa assim dentro de mim que é o seguinte: se eu não estou disposta a me sacrificar pela minha família, eu não posso esperar que ela realmente esteja bem. Isso eu não faço. Não, para meu marido eu não rezo. Não, para ele eu não faço café. Ai, não, para esse eu não dou cola. Caramba, como que você quer construir algo assim? Nessa mesquinharia, né? A gente poupando amor. Eu só faço se for assim. Tá ruim demais. Santo Agostinho já falava, né? Que a medida do amor é amar sem medida. Se a gente ficar poupando demais, não vou fazer, não. Nossa família não vai alcançar aquilo que ela deve ser, né? Então precisa de uma entrega total e incondicional mesmo. O amor é isso, né? Santo Agostinho, ele fala que primeiro o homem, depois o santo, né? Então, nessas atividades do dia a dia, eu vou me fazendo uma mulher melhor, meu marido vai tentando ser melhor, a gente vai criando crianças que um dia vão ser adultos bons, né? Isso. Pensando em pessoa mesmo, mas o nosso destino é o céu, né? A gente quer Uhum. ir para o céu. Imagino que a maioria, né, queira chegar lá, é o destino de todo mundo. E é para isso que a gente tem buscado tanto ser melhor a cada dia e buscado conhecimento e buscado experiências, né? No caso, acompanhar tudo que você ensina. Que eu sigo mesmo, eu sigo todas as dicas. Obrigada, querida. E eu vou abrir aqui, né? A gente está indo para 1 hora de live. Eu vou abrir se alguém quiser deixar alguma dúvida.
E enquanto Tá o bom. pessoal digita, eu vou só falar bem brevemente sobre o curso que eu estou lançando de Introdução Alimentar, que é um curso completíssimo. Assim, ele ficou um ano no papel, comigo só escrevendo, melancólica, né? Escrevendo e planejando tudo que eu queria que tivesse. E esse Legal. ano ele saiu do papel. Então, é um curso super completo, assim, com tudo que eu estudei, que eu apliquei com as minhas filhas, que eu apliquei com as minhas pacientes, da alimentação do bebê de 6 meses aos 2 anos. E aí a gente Uhum. vai falar sobre tudo, sobre alergia, sobre constipação intestinal, né? Como preparar comida, higiene, tudo aquilo que a gente precisa saber para cuidar da alimentação de um bebezinho. Ah, tá Só bom. que quando eu fui criar isso, Deus me deu uma inspiração que não era só isso que estava faltando, né? É o nutrindo corpo, mente e espírito. Então, Uhum. quando seu nome está lá no meu caderninho do ano passado, né, de pessoas que eu pensei em chamar para vir falar sobre isso, porque é justamente Ah, isso que a que gente legal. está falando isso, né? Nutrir o espírito. Então, a gente tem aula com psicóloga para falar sobre uso de tela, para falar sobre birra, para falar Uhum. saúde bucal com a odontopediatra. Então, assim, envolve, né? Todo o meio Uhum. materno-infantil mesmo. E aí eu queria convidar todo mundo aqui para conhecer. Então tem um link na minha bio e lá tem toda a explicação, né? Todos os módulos, tudo que contém dentro desse curso. E eu convido você para ir lá dar uma olhada. E já Que legal. agradeço também. Agradeço você, Cássia, por ter, né, vindo aqui, essa Imagina. disponibilidade para estar aqui comigo. Agradecer todo mundo que passou, quem vai assistir ainda, que essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. Imagina, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de fazer parte. Eu sempre falo, né, que quando alguém me convida, várias pessoas convidam, infelizmente eu não consigo fazer live com todo mundo, né? São muitos pedidos, eu não consigo me organizar direito. Então deu certo da gente fazer, graças a Deus. Assim, mas eu agradeço a confiança, né? Eu sei que não é só uma questão de números. Ah, é porque ela tem um tanto de seguidor X. Não é. É uma confiança, né? Se eu falar só abobrinha, eu nem vou chamar pra fazer uma live e falar só abobrinha. Então, assim, eu que agradeço a confiança, né, de me chamar para participar, né? Eu fico feliz com o seu curso. Acho que quanto mais mães ajudando aqui, melhor. Então, trabalhe firme mesmo. Dê o seu melhor, ajude essas mães. Há muitas mães que têm dúvidas em introdução alimentar. Há muitos bebezinhos que não comem bem. Eu passei isso lá atrás com a Kim. A Kim tem 7 anos agora, mas foi difícil. Até os 3 anos, nossa, essa menina só queria comer arroz com frango. Então, assim, eu sei que é sofrido. É sofrido. Eu ficava estressada, eu queria chorar, eu queria brigar. Meu Deus, que não come, não come. Então, ajude mesmo as mães. Que bom que você está aqui, né? Que Deus abençoe esse projeto aí, que vá muito longe. Muito obrigada. E aí, se alguém quiser mandar mensagem lá no direct, pode mandar também. E muito obrigada. Eu vou encerrar e vou salvar aqui no perfil. E mais uma vez, Cássia, Ótimo. muito, muito obrigada. Que Deus abençoe cada Imagina, vez filha. mais Amém. o seu trabalho aqui. Amém. Muito obrigada. Você também, tá? Um beijo para todas vocês, meninos. Beijos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.